As meninas lobo. Na Índia, onde os casos de meninos lobo foram relativamente numerosos, descobriram-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira tinha 1 ano e meio e veio a morrer 1 ano mais tarde. Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. Não tinham nada de humano e seu comportamento era exatamente semelhante àquele de seus irmãos lobos. Elas caminhavam de 4 patas, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos para os pequenos trajetos, e sobre as mãos e os pés para os trajetos longos e rápidos. Eram incapazes de permanecer de pé. Só se alimentavam de carne crua ou podre. Comiam e bebiam como os animais, lançando a cabeça para a frente e lambendo os líquidos. Na instituição onde foram recolhidas, passavam o dia acabrunhadas e prostradas numa sombra. Eram ativas e ruidosas durante a noite, procurando fugir e uivando como lobos. Nunca choraram ou riram. Kamala viveu durante 8 anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente. Ela necessitou de 6 anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só tinha um vocabulário de 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos. Ela chorou pela primeira vez por ocasião da morte de Amala e se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela e às outras crianças com as quais conviveu. A sua inteligência permitiu-lhe comunicar-se com outros por gestos, inicialmente, e depois por palavras de um vocabulário rudimentar, aprendendo a executar ordens simples. Bom dia! Hoje são 14 de abril de 2016, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Caro internauta, o artigo que você acabou de ler e ouvir, este artigo aí, está no livro Filosofando, Introdução à Filosofia, que aqui está o livro. Filosofando, Introdução à Filosofia. O artigo sobre as meninas lobo, que você acabou de ver e de ouvir, está aqui, ó, o artigo, na página 2 do livro, ó. Muito bem. O que foi que você viu aí, amigo internauta? Ora, você viu que 2 crianças, Amala e Kamala, foram encontradas convivendo com lobos. 2 crianças. 2 irmãs. Uma delas morreu e a outra viveu ainda. Pois bem, essas 2 crianças foram encontradas convivendo com lobos. Elas passaram a assimilar todo o procedimento dos lobos. Não eram crianças propriamente humanas. Eram seres humanos, mas passaram a assimilar a cultura de lobos e não de seres humanos. Por quê? Porque o mundo delas estava ali fechado só para a cultura dos lobos. Então, essas crianças não falavam língua alguma, só grunhidos. Não falavam língua alguma. Por que não falavam língua alguma? Porque elas não escutavam língua alguma. Só escutavam os uivos dos lobos. E essas crianças uivavam durante a noite, como você vê aí. Toda a cultura dos lobos foi passada para elas. Isso é uma prova de que esses fatos aí são inúmeros que ocorrem e que ocorreram, que ocorrem
no planeta Terra. Inúmeros casos assim. Estão em livros de sociologia, antropologia, etc. Aí é a prova científica de que o homem assimila o meio em que vive. Essas crianças não falavam língua alguma, porque elas não ouviam língua alguma. Essas crianças não tinham deuses de qualquer espécie. Elas não tinham. Por quê? Porque ninguém passou para ela deuses de qualquer espécie. Ou seja, essas crianças, repito, assimilam e assimilavam as características do meio em que elas viviam. E assim é com o ser humano. Nós nascemos sem línguas, nós nascemos sem deuses, nós nascemos sem costume algum. Nós nascemos intactos, nós nascemos sem influência de cultura alguma. Tudo isso vai ser adquirido durante a nossa existência. Quando o ser humano sai do útero materno, aí sim, a vida dele, aquele conjunto de elementos culturais, serão impostos pela sociedade em que essa criança vai viver. A criança, quando sai do útero materno, não sai com língua alguma. E não vai falar língua alguma se não ouvir língua alguma. A mesma coisa, a criança quando sai do útero materno, não sai com Deus algum. Não sai com religião alguma. Deuses e religiões serão colocados na cabeça dessa criança. Aí está. As meninas lobo assimilaram a cultura, o mundo dos lobos. O que os lobos faziam, elas faziam. Assim é o ser humano que nasce num mundo civilizado. Aqui no Brasil, por exemplo. A criança que nasce no Brasil, vai nascer aqui e viver aqui, ela vai ouvir a língua portuguesa e vai falar língua portuguesa. Ela vai ouvir, por exemplo, em sua quase totalidade, o cristianismo, porque o cristianismo é a religião predominante no Brasil. Então, os pais dessa criança vão passar a religião cristã para essa criança. Se essa criança, que nasce no Brasil, mas ao mesmo tempo é levada, por exemplo, lá para a Índia, tudo vai ser diferente. A língua que ela vai falar não será mais a língua portuguesa, porque ela está recebendo lá na Índia outras línguas. Ela vai falar língua diferente da língua portuguesa. A mesma coisa em relação aos deuses. Essa criança não vai receber aulas de cristianismo lá na Índia, porque lá as religiões predominantes são as religiões politeístas, hinduísmo. Então essa criança vai receber uma gama de elementos culturais daquela região e vai passar a falar a língua daquela região, vai passar a propagar a crença daquelas religiões, entendeu? É isso que aí está. A criança nasce sem língua, nasce sem deuses, nasce sem vestuário, nasce sem educação. Tudo isso vai ser imposto, dependendo do lugar onde a criança vai ali se desenvolver. E aí está, meninas lobo, nada de deuses, eram seres humanos, mas nada de deuses, nada de língua para elas, nada de língua, porque os lobos não têm deuses, os lobos não têm línguas, nada de língua, nada de vestuário. Essas crianças viviam como vivem os lobos, assimilaram o quadro dos lobos. E assim somos nós. Portanto, todos nós, seres humanos, nascemos sem língua alguma, nascemos sem Deus algum. Tudo isso vai ser colocado em nossa cabeça. Muito obrigado.